Chega mais nação, linha de passe, ESPN trazendo todos os detalhes da vitória do Flamengo, os melhores momentos. Flamengo campeão da Libertadores, tetra, 4 vezes campeão da Libertadores. Gol de Danilo, 1-0 em cima do Palmeiras. Os créditos na descrição para a linha de passe ESPN. Convido você, se for novo, a curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Conte de qual cidade e estado você está assistindo esse vídeo. Dito isso, vamos para os melhores momentos. E tudo está sendo feito e é evidente. Esposito, deixa eu só ver aqui. Agora foi. Esse sabe, é malandro. Esse aqui é de puxar a chavinha para cima. O Pedro está falando da grandiosidade de uma final. A gente pode medir essa grandiosidade pelo que aconteceu em termos de respeito dentro de campo. Né? O Flamengo costuma atacar os seus adversários sem pensar muito, marcar a saída de bola, dar bote lá em cima e tal. Em alguns momentos o Palmeiras fez isso, tirou um pouco o conforto do time do Flamengo. O Flamengo teve que quebrar a bola, teve que sair com a bola longa, né? A bola para brigar pela chamada segunda bola, briga aqui em cima, depois a bola que sobrar, e aí fica aquela briga o tempo todo. Claro que o Felipe Luiz, eu tinha uma certa dificuldade, e agora escutando o presente do Flamengo, consigo analisar de uma outra forma. Eu não acho que o treinador tenha que chegar no momento de uma decisão de campeonato para se provar se fica ou não como técnico. Eu acho que a trajetória dele como treinador do Flamengo já é o suficiente para lhe dar a condição de renovação de contrato. Sim. Não precisava desse último jogo, na minha avaliação. Mas se foi assim que foi avaliado pela direção do Flamengo, tudo bem, é uma possibilidade. Porque se o Felipe não continuar no Flamengo, ele vai pro futebol europeu. Não pode ainda. Não pode. Tem licença, não tem tempo de trabalho para ele. Daqui a pouco arruma. Não tem essa condição de que espera, olha, não tem. Ele não tem nenhum pesadelo para seguir como treinador. Nenhum pesadelo, nenhuma dificuldade. Agora, é claro que a disputa da Libertadores da América, uma partida como essa, o goleiro do Flamengo não sujou a roupa. O Rossi realmente... O goleiro do Flamengo foi cair numa bola que foi espirrada e ele caiu pra dizer que caiu e pegou a bola, porque se ele deixa a bola sair, era da mesma forma, não tinha problema nenhum. O time do Palmeiras não incomodou o Flamengo. E aí fala muito sobre o Flamengo. É isso. Do comportamento do time, de como o Flamengo adotou a postura para impedir as ações, como disse o Felipe na entrevista, para impedir que a profundidade acontecesse pelo time do Palmeiras. A gente viu alguns jogadores do Palmeiras abaixo do que eles podem jogar. Ao contrário, a gente viu um Varela jogando com uma sobriedade. O Varela sobrou. O Varela não perdeu uma bola sequer. Os zagueiros do Flamengo não perderam nenhuma bola. Zero. Falta de atenção? Nenhuma. Zero falta de atenção. O Murilo já teve lá 3 vacilos na saída de bola, proporcionando contra-ataques até perigosos para a equipe do Flamengo. Então, significa dizer, no meu entendimento, ganhou o melhor. Aquele que eu falava que tinha 60-40 de possibilidade de ganhar a Libertadores da América, confirmou isso dentro de campo. Por quê? Porque o Flamengo tem um time incomparável. Além de ser um time incomparável, um elenco que dá alternativas para o treinador de mudar a configuração de jogo ao longo do jogo. E foi o que a gente viu. Então os méritos do Flamengo são inegáveis. Não dá para discutir a respeito de que, olha, o Palmeiras lutou, o Palmeiras foi valente, o Palmeiras brigou. O que o Palmeiras não teve foi qualidade para superar o adversário. E aí depois a gente pode discutir das necessidades que o Palmeiras tem, já pensando na próxima temporada. Inclusive o Abel já foi questionado sobre isso, até com uso de jovens e tal, etc. Respondeu sobre isso. A gente vai destrinchar esse assunto também aqui durante o nosso Linha de Passe. Certo, Paulo Calçade? Foi um Flamengo hoje superior, que com esse 1-0 aí prova realmente, coloca uma cereja no bolo, né, Calçade, numa temporada aí realmente que foi sensacional. Saiu da Copa do Brasil, é verdade, mas o resto que disputou, chegou às finais e ganhou. Bom, William, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. A gente falou muito no Linha de Passe ontem sobre a escalação do Abel, que era conhecida. Primeiro porque ele separou os 11 jogadores, depois o Vinícius de Colete trouxe e falou, é isso mesmo, que o que ele montou tinha que ser perfeito. Porque é o seguinte, você tinha um meio de campo com Andrés Pereira como primeiro volante, o Alan pelo lado direito, no meio de campo, e no lado esquerdo o Veiga.
Então, são jogadores que têm uma condição, estou falando do Alan e do Veiga, e também do Andrés, de sair para jogar. Né? Cada um com a sua característica. O Alan é um cara que é veloz, é um jogador que vai no 1 contra 1, no drible. Só que o Palmeiras passou 70% do tempo sem a bola. Então, essas características do meio de campo do Palmeiras foram retiradas da partida. Porque se você tem o Alan por ali, é para ele jogar em velocidade para uma zaga que joga adiantada. E é normal, o Flamengo joga pressionando o adversário e, por consequência, a defesa sobe junto. Tudo que o Abel pensou não rolou, não funcionou. Eu esperava ter um jogo um pouco melhor, mas final, cara, se olhando a perspectiva do torcedor e dos treinadores, dos jogadores, é para vencer. Se der para jogar muito bem, tá ótimo. Mas no final não se joga, se ganha, né? Você tem que levar. E o Flamengo levou numa bola parada, num escanteio em que o Danilo foi excepcional. O Danilo se livra da marcação e sobe lá no terceiro andar para fazer o gol de cabeça. A chance perdida pelo Vitor Roque. No jogo apresentou uma chance de cada lado. Uma de cada lado. O Flamengo fez o gol, o Palmeiras desperdiçou. E detalhe, o Rossi não foi personagem da partida. Ele não fez uma única defesa sequer, porque a bola não foi no gol dele. Então, cara, não há o que reclamar do Flamengo, não há o que questionar, porque o Flamengo foi, na única oportunidade quase que teve, foi perfeito e ganhou o jogo. O Flamengo, dentro de campo, era o time que a gente conhece, com algumas alternativas. O Carrascal jogando da direita para dentro, e algumas decisões do Felipe Luiz que a gente pode discutir daqui a pouco, que não funcionaram como deveriam funcionar, mas foi muito superior ao Palmeiras e é um título merecido do Flamengo. Poderiam, os dois poderiam estar no momento superior nesse final de ano. Sem dúvida. Né? Fizeram uma final um pouquinho abaixo, porque não estavam na sua melhor versão. É verdade. Agora a gente ouviu que o pessoal gritando, são funcionários aqui da Conmebol e tal, né, que estão fazendo a festa deles ali de encerramento de um trabalho também aí que foi impecável. Ô, Jean, boa noite pra você. Cara, o que marca pra você esse trabalho do Flamengo, essa conquista do Flamengo de Libertadores da América? Tudo bem, boa noite, William, Calçade, Pascoalzinho, Pedro e todo mundo em casa. Pois é, acho que primeiro assim, a gente tem que dimensionar o que é esse título. É um Flamengo que vem vencendo muitos títulos, se a gente pegar só a última década, mas na minha visão esse é o título maior. É o título mais importante por uma série de questões. Nem acho que dê para tratar o título como uma consolidação. Acho que a consolidação do Flamengo já existe, já estava aí. Então não é que este título consolida um trabalho. A consolidação do Flamengo está aí, como acho que a do Palmeiras também. São dois clubes muito consolidados, mas é o mais importante de todos, na minha visão, porque, bom, primeiro que é o da Libertadores, né? Quer dizer, é o maior que você pode conquistar. Depois, pelo que ele significa, a volta, né, o troco na final de 2021, o enfrentamento dos dois melhores times do continente, que acho que não se discute isso. Hoje são dois times que trabalham muito bem estruturados, com muito dinheiro, que chegam à decisão, e aí, claro que a final fica maior no momento que isso acontece. E por fim, e talvez até mais importante, aí sim, a consolidação de uma história na Libertadores. Ser tetra, se tornar de uma hora para outra o melhor clube brasileiro na Libertadores é um feito e tanto, e isso acho que não se discute. Então, acho que o tamanho do título é enorme, é o maior de todos os títulos que o Flamengo conquistou, e foram muitos títulos nessa última década, para ficar nesse intervalo aí. Então, acho que antes até de falar do jogo, é legal olhar para isso, né? Para o que foi este feito e por que o feito tem esse tamanho. E acho que foi um título muito emocionante, né? E talvez a emoção, claro que qualquer final é emocionante em 90 ou 120 minutos. Essa pode não ter sido a final mais bem jogada da história da Libertadores, certamente não foi. Mas aí a gente lembra, né, do que fizeram com estes dois times na reta final de temporada, do que a CBF faz com esses times, a dificuldade física que o Flamengo vinha enfrentando, assim como o Palmeiras, era muito clara, né, e o Flamengo encaminhou o título brasileiro, que está muito, muito perto de acontecer, e conquistou agora o título da Libertadores. Então, até por tudo que tem se exigido dessas equipes, eu acho que era absolutamente normal que os dois times tivessem
até talvez precauções maiores do que ambições de sair atacando, marcando alto, jogando como um louco. A gente sabia que se o jogo tivesse 120 minutos, ia exigir demais fisicamente dessas equipes. E só para encerrar, acho que assim, o Felipe Luiz, é legal a gente falar do Felipe Luiz, porque na hora que o cara perde um jogo pro Bahia, a hora que o cara perde um jogo pro Fortaleza... O estagiário Felipe Luiz? É o estagiário Felipe Luiz, o Fluminense, né? Então assim, é legal assim, que os técnicos bons, e o Felipe Luiz é um grande técnico, se consolidem, porque a gente sabe o quanto esse crédito no futebol brasileiro é importante para os treinadores. O Abel é a prova disso, né? Quer dizer, ainda que xingado mesmo depois de 5 anos e tudo mais, ele tá aí, ele continua aí, não conquistou nenhum título nesta temporada e vai continuar aí muito pelo crédito e pela história que ele tem. E é legal que o Felipe Luiz, com 1 ano e pouco no comando do clube, já tem 3 títulos, se consolida e coloca o crédito nas costas para, acho que, não ser chamado de estagiário, pelo menos, na hora em que um ou outro tropeço acontecer, e os tropeços acontecem, evidentemente, ainda mais num calendário como o do Brasil. E aquela Supercopa de Lambuja ali ainda, né? Copa do Brasil, Supercopa, brasileiro iminente, e agora Libertadores. Podemos falar em 4 já com esse brasileiro? Ou ainda sim, se você quiser colocar o Carioca também, já são 5. Pascoalzinho, então, né? Na conta, já tem melhor jogar. Não. Por isso eu queria te ouvir. Eu sempre acho que é bom. Acho que é sempre. Mas falta um. Não falta, tem que jogar. Tem uma diferença então, ali. Matemática, né? Matemática. Tem conta pra fazer. Não tá definido. O número não tá definido. Então sempre tem essa possibilidade. Então, é melhor jogar. Tem 2 chances. Tem uma coisa, né? A gente não sabe como é que esses caras vão chegar na quarta. É quarta-feira o jogo, gente. Eles vão chegar amanhã no Rio de Janeiro. Amanhã tem festa. E aí, amanhã... Saiu aqui já o itinerário. Hoje já tem, não tem uma festinha por aqui hoje, não? Hoje tem uma festinha aqui no hotel, até pra informar, porque são 8h30 local aqui em Lima. O Flamengo só decola daqui a 6 horas. Então o time vai aqui para um ambiente reservado lá do hotel onde está hospedado, em Miraflores. Tem festa, tem comemoração, como foi em outras cidades que o Flamengo foi campeão. Decola 2h30 da manhã daqui de Lima. Chega 9h30 da manhã de Brasília, Rio de Janeiro, Aeroporto Galeão. E aí vai ali pela 1º de março, quem conhece o Rio de Janeiro, a festa, o trio elétrico que o Felipe Luiz menciona na coletiva, que ele quer conhecer, quer conviver agora como treinador, ele quer essa experiência do trio elétrico. Pela 1º de março, festa amanhã, domingo, pelas ruas do centro do Rio. E assim, isso é bizarro também, né? Porque assim, depois deste título, depois dessa conquista, eles tinham que ter o direito de passar uma semana comemorando, fazendo alegria. Festa, bebendo no trio elétrico. Quer dizer, eles tinham que ter o direito de relaxar completamente, de ficar completamente à vontade. E bem ou mal, por mais que eles estejam preparando a comemoração, como tem que acontecer, na quarta-feira os caras têm que jogar de novo. Importante. Tem que confirmar um pontinho. Tem que jogar, como diria o nosso Pascoalito. É melhor jogar. Isso. O pessoal levou a rede novinha, chegou essa semana, levaram toda, picaram toda a rede. Não tem problema. Mas tudo bem, faz parte não vai ter dificuldade. Faz parte da comemoração também, mas, gente, o Flamengo chega a uma conquista que se justifica pela qualidade do time, pela qualidade do elenco, que se justifica pelo conhecimento do Felipe, do elenco que ele tem nas mãos. Você pode dizer, o Felipe teve algumas dificuldades, teve dificuldades em relacionamentos, isso é normal. Isso é normal num grupo tão grande como tem o Flamengo, né? Mas se ele pudesse contar com o Pedro, ele não colocaria o Pedro para jogar? É óbvio que sim. Claro que sim. A gente viu, o Arrascaeta outra vez saiu na metade do segundo tempo. Outra vez entra o Cebolinha na ponta esquerda, que dá um pouco mais de consistência até na marcação do que propriamente para trabalhar como ponta esquerda. A gente vê o Flamengo tendo a noção tática e o comprometimento tático o tempo todo. Que bonito que possa acontecer isso, né? Porque hoje não é dia de dar espetáculo. Hoje é dia de ganhar. Exatamente. Hoje é dia de levantar a taça. E tem uma diferença em dia de levantar a taça e em dia de dar espetáculo. Vai chegar o dia do espetáculo, mas hoje era o dia de levantar a taça. E eu acho que o Flamengo fez tudo dentro de um script, dentro daquilo que o Paulo Calçado falou, do que a gente imaginava que o Flamengo pudesse fazer. Mas a gente não imaginava que o Palmeiras tivesse alguns jogadores muito abaixo do que a gente já viu jogar, né? O Alan, no primeiro tempo, eu não me encontrei. Se vocês encontraram, vocês me contam, eu não vi. O Flaco Lopes eu estou procurando até agora. Eu não consegui enxergar o Flaco Lopes. Não consegui enxergar o Flaco Lopes dentro de campo. A forma tática do Palmeiras marcou o Alan.
O Pedro estava falando, né, os dois meias do Palmeiras, um pela direita, um pela esquerda, o Alan fechava mais como meia e voltava como segundo volante do que propriamente na dele, aberto pela ponta, espetado para incomodar o adversário. Quando ele teve 2 bolas no segundo tempo, ele levou perigo, porque jogou na posição dele, aberto pelo lado, pois acabou substituído. Então, a gente vê uma série de coisas. O Flamengo, se você falar, o Flamengo vai precisar de reforços, eu dou uma olhadinha pra você, acho que não, mas eles vão buscar alguns jogadores ainda que o Felipe acha que tem que melhorar, tem que qualificar ainda mais o elenco, ponto. O Palmeiras precisa de reforços? Eu posso responder com uma letra só pra você. Se precisa. Não esqueça que tem 2 reforços onde vão ser baita reforços no ano que vem, né? Os dois que estão... O Paulinho, pra mim, é titular absoluto. Absoluto, baita reforço. O Evangelista... Pra esse ano não fez o gol lá no Mundial, mas foi só isso, se machucou. O Evangelista é um jogador que vai brigar pela posição. Mas o Evangelista tem uma coisa que muitos jogadores do Palmeiras não têm, ele tem ascensão ao grupo. Ele comanda bem as ações do vestiário, ele sabe dialogar bem com os jogadores, se apresenta muito bem para conversar e ele sabe entender também o jogo quando ele está dentro de campo. Agora, na minha modesta opinião, né, não é por conta da decisão de hoje, mas pelo histórico ao longo dessa temporada, faltam, pelo menos na minha contabilidade, algumas peças que chegam a 3 peças que o Palmeiras tem que começar a pensar para contratar. O Palmeiras não tem um reserva sequer pro centroavante. O Palmeiras não tem... O Aníbal Moreno tá mal. O Palmeiras não tem outro volante de marcação. Tem que usar um terceiro zagueiro que faça o trabalho de marcação. Aliás, o Bruno Fux fez um bom jogo. Sim. Fez um bom jogo. Tem que usar um terceiro zagueiro de marcação. Todas as vezes que o Palmeiras precisa de uma explosão pelo lado do campo, não teve. Tá faltando um jogador como esse. Aí eu posso citar articulação, posso citar posicionamento, mas aí só ficar nesses assim que são os mais explícitos nesse momento. Fala, Jean. Não, eu queria só falar, assim, voltando pro Flamengo em relação ao elenco, a diferença que um grande elenco faz, e eu até acho assim, eu acho que o Palmeiras também tem um grande elenco, tá? Nem é isso, mas como são as coisas no futebol, né? Porque é certo que o Léo Ortiz jogaria esta partida se ele estivesse 100% fisicamente. Léo Ortiz e Léo Pereira fariam a dupla de zaga do Flamengo. O Danilo é jogador que tem sido convocado pelo Ancelotti para a seleção brasileira. Sim. E o Danilo, no fim das contas, mas o que eu queria destacar do Danilo é que o Danilo foi o nome do jogo. Eu até acho que assim, a atuação do Varela foi gigante, né? O Varela, que também é curioso, né? Porque o Varela, isso é mérito do Felipe Luiz, porque o Varela não estava na escala ali, né? De laterais e tudo mais, antes da saída do Wesley, não era o cara que... O Varela não é com a bola no pé, o Varela deu um nó na direita ali do Abel. O que o Abel pensou. Exato. Pra mim ele deu um nó porque... Cara, mas ele fez uma atuação muito acima da média dele, né? É o Varela com o Carrascal. Quando juntava os dois pela beirada direita, o Piquerez não sabia se ele esticava, se tinha alguém pra cobrir, se ele ficava, se deixava o Varela subir. Então assim, deu um nozinho por ali, para além do lado técnico do Varela com bola também. Dos 90 minutos, né, o Varela fez uma partida gigante, mas o Danilo acaba sendo, né, ainda que uma escalação que não seria a primeira opção do Felipe, acaba resolvendo o jogo porque ele faz o gol. E é ele quem chega na bola, que talvez tenha sido a única chance realmente clara do Palmeiras no jogo. É ele quem chega ali pra travar o chute do Vitor Roque, né? E eu acho que assim, ainda que a bola não bateu nele, tem muita gente discutindo isso. Não, bate claramente. A imagem, eu acho que o Calço estava na transmissão, pode falar melhor, que a gente estava aqui e a gente esperava um replay só aqui. Mas a imagem de frente, assim, pro gol do Rossi, é muito claro que o Danilo, ele chega. Não, ele até comemora. Ele até comemora ou é celebrado por alguém, então assim... O Rossi celebra. O tamanho do Danilo na partida, né? Sim. Porque ele faz o gol do título e ele impede, né, a principal chance do Palmeiras no jogo. E aí a coisa que o Pascoal tava falando, assim, o elenco é um elenco realmente incomparável, é isso? Incomparável. O Abel falou sobre isso na coletiva, eu acho que tem uma diferença aí. Tem um time para ser trabalhado. O nível de trabalho do Palmeiras não está no nível do Flamengo. Porque os caras que chegaram no Flamengo chegaram prontos. Você pega um Jorginho. Quem que você, entendeu? Você coloca o Jorginho na equipe e você coloca o Emiliano Martinez. Não estou dizendo que o Emiliano é do nível do Jorginho. É outro tipo de jogador. Porém, é um Palmeiras que precisa ser trabalhado, desenvolvido.
E o Palmeiras não Mas está você acha que tem a ver com a idade, Calçade? Porque assim, só pra te dar um dado, desenvolveu. E o Abel falou disso antes, né, do jogo, até acho que ele falava sobre a experiência dos jogadores do Flamengo. Sim. A média de idade do Flamengo, os 11 iniciais, 30,9. A média de idade do Palmeiras, 26,2. Mas quando ele fala isso tem de a ver experiência, com consolidação, tem a ver com experiência? Eu acho que são duas enfim. coisas para devolver pro Calça. Eu acho que o Calça fala muito de desenvolver e acho que o trabalho com bola falta hoje. A experiência do Flamengo, para mim, tem muito a ver com esse lance que a gente viu do Danilo travando, do Alexandro final de jogo. Eles sobem essa média consideravelmente. O Jorginho, quando já vem jogando, ele não é uma criança. Então, assim, eu acho que é muito perfil. Acho que é por aí também, né, Calça? Eu acho que foi isso na coletiva, né, Calçado? Eu vejo o exemplo do Flaco, que não foi bem hoje. O Flaco demorou um tempão, cara, pra ser um jogador 2 anos. com alguma relevância no Palmeiras. Aí você tem Facundo Torres, você tem o Sousa, e eu não estou garantindo que eles vão arrebentar. Apenas que, pelas palavras do treinador e por aquilo que a gente vê, havia dentro de campo um nível de desenvolvimento de equipe totalmente diferente. Porque o Flamengo foi o Flamengo. O Flamengo foi com Pulgar e Jorginho, Arrascaeta. É alguma novidade? Não. O Carrascal fazendo um trabalho do lado para dentro, com o Lino, depois Cebolinha, Bruno Henrique. Não havia no Flamengo nenhuma novidade. Novidade porque muita gente vai chamar de invenção, eu não gosto de tratar dessa forma. Não havia uma mudança tática para suprir algum problema, assim, algum defeito, para esconder ou encontrar uma solução. O Palmeiras joga no meio de campo com o Veiga e o Alan, com um primeiro volante que é um meia. Então, sim, tinha que funcionar maravilhosamente bem. E o que faz e isso não funcionou. E o que faz o Flamengo? Eu acho que foi até um defeito do Flamengo. Flamengo, muito preocupado com a linha de 5 defensores do Palmeiras, o Carrascal naturalmente vinha para dentro e o Murilo acompanhava o Carrascal. Tinha Murilo acompanhando o Carrascal, o Bruno Henrique, o Arrascaeta e o Samuel Lino. O Piquerez, naturalmente, se você vendo que essa conta não está batendo, o Piquerez ficava muito próximo dos zagueiros. Sim. Do Murilo. Era a hora do Varela subir e o Felipe Luiz pedindo pro Varela. Aí o Varela começa o segundo tempo lá na frente. Por quê? O espaço era dele. E ele não precisava ficar ao lado subir muito e ser a referência pro Piquerez. Porque aí o Piquerez fica entre o Murilo e ele. Ele recebendo a bola no meio de campo, ele poderia progredir, porque o Piquerez já estava lá dentro. E ele tem que mexer o Vitor Roque até para compensar e ele ficar na frente. Aí no segundo tempo, como é que ele volta? Ele tinha os 3, ele tinha a linha de 5, os 3 e os 2 atacantes. Ele puxa o Vitor Roque para a esquerda para fazer um 5-4-1, isso o Abel, olhando pelo lado do Palmeiras, que era para tentar barrar o Flamengo. E onde eu acho que o Flamengo pecou ao se preocupar muito com a linha de 5 e jogar todo mundo lá dentro, o Flamengo perdeu aquilo que ele tem talvez de melhor, que é chegar construindo. Então, o passe do Arrascaeta hoje não existiu. Não funcionou. Aquele passe de profundidade. Até que o Arrascaeta não teve uma grande atuação. Não existiu, hoje. por quê? Porque ele estava em cima da linha, enfiado lá dentro. Sim. E houve uma modificação. Ao longo do jogo, a gente tem a perspectiva de quando está analisando a partida, mesmo que não esteja na transmissão, né? A gente vê, o Arrascaeta começa por dentro, e ele passa para ser um ponta pela esquerda. Aí o Arrascal vem por dentro, que é o que o Calçade falou da bagunça, que tenta causar na linha, o Murilo começa a perder as referências dele. Aí começa a trazer o Carrascal pro lado direito, depois traz o Samuel Lino. Ele vai tentando arrumar uma Tenta bagunçar. Tenta trocar. Uma bagunça consciente. Ele fala porque assim, ele começa. Todo mundo sabe que o Palmeiras encaixa. Então você mexe. Aí ele começa a perder as referências. Exatamente. É o que o Calçade falou. Pra mim, o nome desse movimento todo, eu ia brincar até quando falou da substituição do Arrascaeta, é o Carrascal. É isso aí, nação Linha de Passe, trazendo todos os detalhes dos melhores momentos da vitória do Flamengo, tetra, 4 vezes campeão da América. Flamengo, único time brasileiro tendo 4 títulos da Libertadores. E surgiu a pergunta, Danilo é o novo predestinado? Pois é, isso porque a mídia esportiva e também todas as imprensas, comentaristas, jornalistas e também torcedores estavam falando que Léo Ortiz iria entrar como titular, ia ser titular. Mas Felipe Luiz conversou com os dois, conversou com o Danilo, conversou com o Léo Ortiz e perguntou: dá pra você, Léo Ortiz?
que é que você está sentindo? Ele expressou a opinião, mas ainda Felipe Luiz explicou: ó, a decisão final é minha. E aí ele foi com Danilo, predestinado, que entrou e fez o gol. Também o que falar de Varela, né? Jogou muita bola mesmo. Muito bem Varela, não perdeu uma bola. Léo Pereira também muito bem. Teve o lance polêmico ali se Eric Pulgar era para ser expulso ou não. Mas aí o árbitro deu somente amarelo para ele. E o Flamengo, campeão em cima do Palmeiras, devolvendo, né, aquele título de 2021, que se não fosse Andrés Pereira, muito provavelmente o Flamengo também seria campeão, mas acabou a rivalidade. Acredito que todo mundo consegue entender que Flamengo é superior ao Palmeiras. Isso porque também o Flamengo será campeão do Brasileiro na quarta-feira, em cima do Ceará, com o Maracanã lotado, o apoio da nação. Contamos com você também. Se você está assistindo esse vídeo, ficou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo. A parceria com o YouTube, Shopee, Mercado Livre, tem alguns produtos aí, se te interessar, você pode clicar e comprar, também vai ajudar o canal. Tem camisa do Flamengo, tem xícara, tem caneca, tem capa para celular, tem bola, futsal e campo. Então pode clicar nesses links dos produtos. Dito isso, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo, tetra da Libertadores.